Muito bem, caros alunos, eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de inglês. Então, hoje vocês verão um pouco sobre outros tipos de moral verbs, algumas explicações sobre isso, alguns detalhes que talvez ajude vocês. Então, por favor, prestem atenção à nossa aula. Então vamos lá, a gente vai começar a falar de modais para falar de permissões e de obrigações, tanto modais quanto as coisas que não são tão modais assim, mas que são equivalentes e tudo mais. Então vamos começar revendo o que é modal. Então, quando a gente fala de modal verb, a gente está falando principalmente de verbo auxiliar. E é aqui que eu acho que talvez para muita gente seja o mais complicado. Em português, nós até temos algo parecido, existe inclusive a tal da modalização no português. Só que nós não temos verbos com a ideia do modal verb. A gente tem verbos que são equivalentes, é diferente. Então, moral verb, ele acrescenta um significado a um verbo. Ele não é parecido com o advérbio, quando a gente pensa em português, porque o advérbio ele modifica um verbo. Então, em inglês, quando você coloca um moral verb, você está adicionando um significado, está adicionando alguma coisa àquele verbo. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente retomar, para a gente relembrar como isso aqui funciona. Então, she can write very well. Então, ela sabe escrever muito bem. Então, o verbo can, aliás, to can está errado. O verbo can representa coisas que você consegue fazer porque você tem capacidade para isso. É claro que o can não serve só para isso, tá, gente? Esse é um dos usos do can. Então, quando eu digo she can write very well, ela sabe escrever bem. Ela escreve bem porque ela sabe escrever, ela consegue. Eu não gosto muito, particularmente falando, de traduzir modal ao pé da letra. Algumas coisas que vocês vão ver modais traduzidos ao pé da letra, mas por que, que eu particularmente não gosto? Porque nem sempre você vai ter um equivalente no português para esse modal direto. E, por exemplo, o verbo conseguir. Conseguir é a mesma coisa que obter em português. E em inglês, can e obtain não são a mesma coisa. Então, é interessante que vocês pensem um pouquinho nisso. Então, she can write very well. Ela sabe escrever bem. Agora vamos falar um pouco sobre modais de permissão. Ou seja, quais são os verbos modais que eu utilizo para dizer que eu posso ou não posso fazer algo por ser permitido. Então, o que muita gente já deve ter imaginado é o verbo can. Então, o can ele vai me servir para indicar se eu tenho ou não permissão para fazer algo. Então, quando você tem permissão para fazer algo, você utiliza can. E normalmente ele é usado para pedir esse tipo de coisa. Não quer dizer que você vai usar só para perguntas. Você pode usar em outros contextos também. Mas é muito frequente usar o can para você pedir as coisas. Quando você quer pedir algo a alguém. E quando você quer dizer que alguém pode fazer algo, também você vai utilizar o can. Então vamos dar um exemplo aqui. Can I enter here? Eu posso entrar aqui? Quer dizer, você me dá permissão para fazer isso? Então eu posso entender o seguinte: can I enter here é eu tenho permissão para fazer isso? Você até pode pensar, se você quiser escrever alguma coisa equivalente, do I have a permission? Ou do you permit me? São equivalentes, mas em inglês é muito difícil você ver isso. O contração não é considerado lá muito natural. Mas é possível. É possível, não está errado, mas a gente utiliza mais que enter here. Você pode também ter um outro exemplo como Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? Embora o can também vai servir para a gente falar um pouquinho sobre probabilidades, mas isso eu vou trabalhar num outro momento com vocês. Can e could são equivalentes aqui. Só que o could indica situações que são mais formais. Então, quando eu digo que algo pode ser feito, poderia ser feito, ou poderia ter para fazer alguma coisa, eu estou sendo mais educado. Isso é uma questão de politeness em inglês. Então, quando eu quero dizer assim, could I enter here? Eu poderia entrar aqui. Normalmente eu estou pedindo autorização
para um chefe, para um professor, para alguém que hierarquicamente está acima de mim. Ou uma situação a qual eu não tenho muita intimidade com o interlocutor. Então, por exemplo, excuse me, could I sit here? Com licença, eu poderia me sentar aqui? Normalmente, vocês vão ver alguns exemplos de could com essa ideia, vindo com excuse me, I'm sorry, pardon me. Não tem assim, essa obrigatoriedade, mas por ser uma questão de mais educação, de mais respeitabilidade, não há grandes problemas, vocês vão poder utilizar livremente. Não é obrigatório, mas pode ser usado sem problema nenhum. Do mesmo modo, você utiliza may. Não usa might, tá, gente? Might não serve para isso. Então, may I enter here, como a gente tinha lá no exemplo anterior, ele é muito frequente em situações formais. Então, may I make an appointment? Quer dizer, posso fazer um apontamento? Você me permite fazer um apontamento? Permite apontar alguma coisa? Então, isso é o may. May, can e could são exatamente a mesma coisa. O que muda é o grau de formalidade. E aí, só para a gente retomar, os modais de permissão são can, que é o informal, e ele é muito mais comum, e o could e o may, que são mais comuns. Mais incomuns porque eles são formais. Isso não quer dizer que a gente não usa muito, principalmente tudo may, quando você vai pedir autorização. Por quê? No geral, você não vai ter muita intimidade. Vamos supor, você precisa pedir, sei lá, vamos supor que você está numa sala de aula e você quer pedir para o professor se você pode sair para ir tomar água, por exemplo. Normalmente eles nem pedem isso, mas, por exemplo, poderia dizer assim, teacher, excuse me, may I go out to drink some water? Or to have some water? Sure. Então, quando você tem que fazer pedidos que são mais educados, mais formais, por e-mail, principalmente e-mail, vai ser usado com mais frequência. Normalmente, could, o uso assim, que a gente vê com mais frequência, é quando o seu pedido ele envolve um oferecimento. Então, por exemplo, could you accept some suggestions about our menu? Então, você poderia, você gostaria, você aceitaria uma sugestão? Eu posso te sugerir algo? Então, isso é permissão. Só que quando estamos falando de permissão, também a gente pode usar o be allowed to, ser permitido para. Só que prestem atenção, o to be allowed to, ele não é usado com tanta frequência, a não ser em texto. Em texto é bem frequente, sobretudo textos informativos. Por quê? O be allowed to ele tem duas vantagens. A primeira vantagem é que o be allowed to permite que eu fale no passado ou fale no futuro. Por exemplo, my students will be allowed to visit the library in a few days. Os meus alunos terão permissão, ou serão permitidos, isso aqui é quase uma pós-passiva, de visitar a biblioteca. Então vai ser permitido para eles visitar a biblioteca. Então, quando eu utilizo o be allowed to, eu estou sendo extremamente formal. Se eu acho que o can, o could e o may são formais, o be allowed to é extremamente formal e é muito mais frequente em textos. Então vamos ver um exemplo aqui com o can. You can use my car if you like. Você pode usar o meu carro se você quiser. Isso é o mais comum. Eu te dou permissão. Quando você diz you can, he can, she can, they can, no caso do segundo e terceira pessoa, é você dando permissão para alguém fazer algo. Quando você diz assim, I can, o eu posso, no sentido, o can I, no caso, eu estou perguntando para você se eu posso fazer isso. Então, aqui no caso, normalmente quando você vai responder uma pergunta dessas, pode responder you can, no caso, ou você vai responder, for sure, não necessariamente você vai precisar usar esse modal. Então, você pode usar meu carro se quiser. You can use my car if you like. Or, you are allowed to use my car if you like. Você tem permissão para usar meu carro se quiser.
Você, na verdade, poderia dizer você pode usar o meu carro, mas aqui o be allowed to é a expressão direta para ter permissão para fazer algo. Então vamos retomar aqui. Se eu tenho can, tenho could, tenho may, eu estou dizendo a mesma coisa com graus diferentes de formalidade. Se eu quiser deixar mais formal, ou eu precisar escrever um texto mais formal, be allowed to. Porque o be allowed to permite que eu coloque em outros tempos verbais. Por exemplo, you were allowed to use my car if you would have here. Você poderia usar o meu carro se você estivesse aqui. Como você não estava, você não usou. Mas eu tinha dado permissão mesmo assim. Eu estou trabalhando um pouco da parte dos if clause. Clause é uma outra história. E aí vamos dar prosseguimento então aos modais de obrigação e proibição. Em inglês, por incrível que pareça, você ser obrigado, você ser proibido ou você ser desobrigado a fazer algo são coisas muito próximas. Então, vamos começar aqui com o have to ou o must. Aqui vocês têm que prestar atenção no seguinte: have to do something ou must do something. Isso quer dizer o quê? Você tem que fazer, porque isso é obrigatório. Há alguns autores que vão dizer que o have to diz que é uma obrigação que ela não é sua ou ela é imposta por alguém, é o ter de fazer algo. Na prática, gente, have to e must são exatamente a mesma coisa. Must é mais comum, mas o have to também não é tão incomum assim. E aqui não tem muito essa coisa de ser formal ou informal. É a questão de tanto faz. Por que o must ele é mais comum? Porque o must é menor. E você não tem colocado infinitivo. Por que o have to também é usado? Pelo mesmo motivo que você pode utilizar qualquer verbo comum no lugar de modal, quando precisar de temporalização. Por exemplo, se eu digo que você tem que fazer isso, é diferente do que você terá de fazer. Então, you will have to study this book. Você terá de estudar este livro. Quer dizer, é uma obrigação futura. No caso, quando eu estou falando de obrigação no geral, é sempre must. Have to no presente pode ser uma obrigação também no tempo presente. Então, faz aqui nesse caso. You have to wear a uniform when you were working in reception. Nós somos obrigados a vestir um uniforme quando trabalhamos na recepção. Ou seja, isso é uma norma, isso é uma regra, isso é uma lei. Só que quando eu utilizo o have to, nesse contexto aqui, ele é a mesma coisa do must. E we must wear a uniform when we are working in reception. Tem diferença isso? Não, não tem, gente. É a mesma coisa. O que talvez possa mudar, e aí isso é até discutível, é que no caso do have to, ele é um pouco mais enfático na ideia de obrigação. Mas isso é contextual. Tanto faz qual vocês usarem. Então, usem aqueles que vocês acharem melhor. Claro que tem preferência para o must. O have to, só se você tiver, e quando que ele é obrigatório, have to? Quando lidar com coisas que eu tenho passado, quando eu tenho futuro, ou quando eu tenho qualquer verbal tense. É que dificilmente você vai utilizar em tempo composto. Normalmente é simple past, simple future, mas pode acontecer. Can't. É agora que nós começamos as proibições. Can't é uma proibição mais leve. Nós vamos lidar com isso. Can't é quando você vai quebrar ou vai infringir uma regra. Então você não pode fazer. Isso não é permitido. Lembra que nós estávamos falando lá atrás sobre o can no sentido de permissão? Agora, o can't é eu não te dar a permissão. Nesse contexto, may not pode ser usado também. Couldn't não. Couldn't a gente não utiliza. May not também, mas may not é um pouco menos comum. Porque nós dizemos que can't é uma proibição mais fraca. Então, por exemplo, what does the sign say? Oh, we can't park here.
O que esta placa diz? A gente não pode estacionar aqui, não podemos estacionar aqui. Então por quê? Porque isso é contra a regra. Isso não é permitido. Só que vejam, isso é uma proibição, um pouco mais leve, um pouco mais suave. Se você pode ou não pode fazer algo, está muito ligado à permissão. Aqui eu estou dizendo que você não tem permissão para fazer isso. Agora, as proibições podem ficar mais pesadas quando eu utilizo o must. Must not e o mustn't. É aqui que a gente vai entender o seguinte: se o must ele é obrigatório, o must not ou mustn't, na forma curta, é aquilo que eu não posso fazer. Eu não sou, não é que eu não sou obrigado. Cuidado que isso é uma confusão muito comum. A gente vai comentar já já sobre isso daí. Você não pode fazer isso porque isto é proibido, então você não tem permissão. Isso é uma proibição. Diferente de algo que não é permitido, como eu disse antes, aqui é proibido fazer algo. Então, do not enter, wrong way, quer dizer, you must not enter here. Você não pode entrar aqui. Você não tem permissão. Você é proibido de entrar aqui. Então, must not ou mustn't pode ser interpretado como é proibido fazer isso. Então, guests must not make noise after 10 p.m. Convidados não devem fazer barulho depois das 10 da noite, ou seja, não é permitido aos convidados fazerem barulho depois das 10 da noite. Então, isso é uma proibição. Eu poderia usar o can? Poderia, mas eu teria uma coisa um pouco diferente. Uma coisa é você não fazer algo porque você não tem permissão. O can e o can't trabalham mais com isso. O must not ou mustn't, tanto faz qual vocês usarem aqui. Lembrando que o must not é mais para texto, o must é mais para fala do texto informal. É aquilo que você não pode fazer de jeito nenhum. Não existe uma autorização que você possa ter. Então, você não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Ponto. Então, isso daqui é o tipo de situação que vocês vão ter que conviver. E essa é uma diferença muito significativa entre o can e o must not. Cuidado que assim, eles podem ser muito parecidos, mas o must not está ligado à obrigação. A obrigação, ao contrário, quer dizer aquilo que você é proibido. O can't é aquilo que não é permitido. Conseguem perceber essa diferença? Então vamos recapitular aqui. Must not é aquilo que você não pode fazer, você não pode fazer porque é proibido fazer. E o can't é aquilo que você não pode fazer porque você não tem permissão para aquilo. Correto? Não esqueçam disso, isso aqui é super importante. Agora, nós temos o don't have to. Se o have to indica algo que eu tenho obrigação de fazer, ou posso fazer, aquilo que eu já mostrei para vocês antes, I have to do, eu tenho que fazer porque eu tenho. Ele equivale ao must. O don't have to não equivale ao must not. O don't have to quer dizer que você é desobrigado a fazer. E agora vem uma sutileza que isso para a gente escapa um pouco. Quando você diz I don't have to do, eu não tenho que fazer, eu posso fazer se eu quiser. Só que ninguém vai me cobrar nada se eu não fizer. Então, anotem bem isso. Enquanto must not eu não posso fazer de nenhum, aqui eu não sou obrigado a fazer, mas eu posso. Então, por exemplo, you don't have to answer all the questions. Você não precisa, você não tem que responder todas as perguntas. Mas, se quiser, você pode. Então, isso talvez seja uma das coisas que passa batida por muita gente. Então, eu não tenho que fazer, mas eu posso se eu quiser. Eu não tenho. Então, essa vai ser a diferença. Tanto que para a gente poder finalizar, vamos ver as diferenças entre o must not e o don't have to. Então, analisar isso aqui bem rapidinho, antes da gente encerrar a aula. Espera, vocês vão estar ouvindo um background noise aqui bem chatinho que o pessoal resolveu gritar um pouco mais alto e é de noite o horário que eu estou gravando. Então, joia pra caramba. Então vamos lá. Não estranhem o ruído aqui. You must not use a calculator during the exam. Na verdade,
O X não diz Exam, aqui não apareceu Exam, mas deveria. Então, eu só corrigir aqui. Então, quando a gente está falando você não pode usar, você não deve usar, deixa eu até voltar aqui que eu vou corrigir este slide, porque esse aqui está tudo ao vivo, né? Eu faço slide e isso aqui não aparece por alguma razão que eu não entendo e eu peço perdão pelo vacilo. Agora vamos pegar o exemplo correto, agora que eu corrigi isso aqui. E o mandato da calculadora de exam. Então ignora aquele slide lá, finge que eu não errei, que eu não corrigi aqui ao vivo. Eu vou editar esse vídeo para passar esse erro. Então assim, you must not use a calculator during the exam. Então quer dizer, você não pode, é proibido usar uma calculadora durante o exame. Por quê? Porque é contra as regras usar uma calculadora nesta avaliação. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de algo que não é permitido. Diferente de quando eu digo assim, you don't have to use a calculator, but it might be useful. Você não... Você pode usar, se quiser. Você não tem que usar um calculador, quer dizer, você não é obrigado. Mas se você quiser, você pode usar. Não é uma... Então, digamos assim, é opcional fazer algo. Vamos entender que o don't have to é aquilo que é opcional. Must not é aquilo que você não pode fazer de nenhum. Então, é basicamente essa a diferença. Então, para a gente encerrar nossa aula, que já está bem extensa, esses são os modais que vocês estão aprendendo sobre obrigação, permissão. Em outras aulas a gente vai ver outros tipos de modais, inclusive aqueles modais mais... Mas tem modais, né, tipo modal de futuro, modal de probabilidade. Na verdade, futuro a gente lida com probabilidade. A partir de futuro é probabilidade, coisa que vocês já conhecem. Vocês vão ver algumas outras formas de futuro, mas não hoje. Hoje nós vamos lidar só com esses aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na nossa próxima aula. Então, um grande abraço para todo mundo.